Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre agrupamentos. Então nós temos aí no ambiente de banco de dados algumas funções de agregação que podem ser usadas aí para trazer um resultado um pouco mais elaborado. Então nós vamos fazer aqui um exemplo, né? Eu tenho aqui a tabela notas, que possui aí registro a respeito de provas que as pessoas fazem, baseado aí pelo CPF, e elas têm duas tentativas, né? A tentativa 1 e a tentativa 2. Então suponha aí que eu queira trazer, por exemplo, a média dos alunos baseado nas notas. Então eu poderia utilizar aqui a função AVG. Então coloco aqui tentativa 1 mais tentativa 2 from notas. Ele vai me trazer a média geral, porém eu não quero a média geral, eu quero a média por CPF, né, que no caso seria por aluno. Então eu posso colocar aqui o CPF, porém ao definir aí um campo específico no select, eu preciso agrupá-lo, ou seja, quando eu vou fazer a média aritmética, qual vai ser o agrupamento? No caso o agrupamento vai ser o CPF. Então dessa forma ele vai me trazer a média aritmética. Porém, dentro dos campos tentativa 1 e tentativa 2, eu tenho aqui valores nulos. E se eu fizer a soma de um valor normal com um valor nulo, ele me traz sempre nulo. Então, para que essa média esteja correta, o ideal é que eu coloque aqui a função coalas. A função coalas vai verificar se o valor é nulo. Ele sendo nulo, eu coloco aí o valor 0 em sua substituição. Beleza? Então dessa forma eu utilizo aí a função de agregação AVG. Posso também fazer o que? A contagem de registros, né? Utilizando aí o mesmo método, só que porém agora utilizando a função count. A função count aí vai fazer uma contagem de registros agrupados pelo CPF. Então significa que o 22 fez 4 provas e o 33 fez 9 provas. E eu também posso utilizar o max e o min, né? O max traz o valor máximo e o min o valor mínimo. Então, por exemplo, aí eu queira saber aí qual é o valor máximo que o tentativa número 1 trouxe, baseado no CPF, e quero o valor mínimo em relação à tentativa 2, né? Então, dessa forma, eu vou trazer os valores máximo e mínimo referente aí às notas. Agrupo pelo CPF. Então, dessa forma, ele me trouxe que para o CPF 33, a maior nota que ele conseguiu na tentativa 1 foi 10, e o mínimo, a menor prova, foi 0 na tentativa 2. Tá? Só substituindo aqui, só para a gente ter uma outra visão da mesma forma. Tudo bem? Então essa é uma maneira de se trabalhar com as funções. Agora uma função bem interessante é a função sum. A função sum, ela tem como objetivo trazer aí o total, o somatório, né, de registros agrupados, no caso aí pelo CPF. Então poderia fazer aqui um koalas da mesma maneira, né, porque os campos estão aí vazios, né? Tentativa 2 e notas agrupando com o CPF. Então dessa forma ele vai fazer o que? Vai fazer o somatório de todos os registros separados aí por CPF e vai aí me dar o total. Então, ou seja, o CPF final 22 totalizou uma quantidade de 49 pontos em todas as provas que ele fez, né? Contando aí a tentativa 1 e a tentativa 2. Então essas aí são as formas de se trabalhar com o group by, né? Os agrupamentos. Lembrando que dentro de um group by eu ainda posso fazer um último filtro, né? E esse filtro pode ser utilizado, né? Sendo utilizado aí, utilizando o comando Raven. Então, dentro do comando Raven, eu posso adicionar um segundo filtro,
Então, esse segundo filtro, por exemplo, eu queira aí que ele traga para mim o agrupamento de todo mundo que fez aí o somatório, né, das provas por CPF, porém eu quero somente aqueles que tiveram valores acima de 60, ou seja, eu quero somente as pessoas que passaram de 60 pontos no somatório. Como é que eu poderia fazer isso? Utilizando exatamente o Raven. Então, dentro do Raven, eu coloco aqui a cláusula SAN novamente e coloco aqui maior que 60. Então, dessa forma, ele vai me trazer vai fazer um último filtro, né, depois do agrupamento, e vai me trazer o resultado que me interessa. Beleza? No caso aqui, se eu estiver colocando como último filtro o somatório, né, no caso a função de agregação usada para o resultado, eu também preciso especificá-la aqui da mesma forma. Tudo bem? Então é isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.